galera de cowboy. E é isso. Por que eu tô cantando essa música? Não sei. Ai, é isso, Brasil. Acorda, porque... Olha o caminhão da aprovação passando na sua rua, te chamando para acertar as 6 questões de direito civil. E é sobre... E vamos lá. Pega aí pra mim seu simulado. Espero que você tenha gostado. Um beijo pra vocês. Quem tá cansado aí? Ninguém. Respira fundo e vamos. E é isso. Reage. Toma um golinho de vodka. Ou de água. Vamos lá, Brasil. Gente, boa tarde pra vocês, tá? Amo muito vocês. O tempo é corrido. Então, partiu verificar as questões. Fala pra mim, o que você achou das nossas questões? Questão 33. Vamos lá. Olha aqui. A Xeropita papazone, maior e capaz, celebra um contrato escrito de mútuo. Você sabe que mútuo é empréstimo de coisa fungível. Geralmente a gente trabalha aqui com o dinheiro, tá? Olha o trem aqui que não tá indo com o dinheiro. Com Adam Borba, menor impúbere. Olha, se ele é menor impúbere, ele tem menos de 16 anos. O menor impúbere. Então, ele é absolutamente incapaz. Brasil, Brasil. No qual a Xeropita empresta a quantia de R$ 1.500 para que o garoto utilize todo o valor na compra de jogos de videogame. No ato do contrato, não foi estipulada a data do pagamento. Mesmo assim, 2 meses depois, a Xeropita notou que Adam Borba não iria adimplir o contrato. Tampouco sabe precisar se o menino usou o valor para comprar os jogos. Diante do caso, assinale a melhor alternativa. Brasil, a gente tem aqui um contrato de mútuo. Eu quero que você lembre dos artigos aqui que eu já coloquei para vocês. Quando você não coloca a data de pagamento do mútuo, se você não coloca, você empresta o dinheiro e não coloca a data que você deve pagar, se for exatamente de dinheiro, será 30 dias depois. Por que eu coloco isso? Porque a regra lá no direito obrigacional é que se na obrigação você não colocar a data do pagamento, significa que o pagamento deve ser imediato. Mas no empréstimo de dinheiro, tipo, não faz o menor sentido. Eu te empresto R$100, aí eu falo, não fixamos a data do pagamento. Me devolve, otário. Não é assim que funciona. São 30 dias depois da celebração do contrato. A não ser que se tenha convencionado de maneira expressa outra forma. Esses 30 dias você aplica no silêncio da lei. Então, não vou aplicar aquela regra da obrigação. Quando você faz um mútuo para pessoa menor, se não tiver autorização daquele representante do menor, você não pode cobrar de volta. Chupa, Xeropita vai ficar chupando o dedito. Então, se você empresta dinheiro para o menor, você não pode cobrar de volta. Você só vai poder cobrar de volta se a pessoa que representava e que tinha que dar autorização ratifica o empréstimo. Se o menor, estando ausente o seu representante, estava na merda e precisou contrair o empréstimo para se manter, para os seus alimentos habituais. Se o menor tiver bens ganhos com o seu trabalho, ele é TikToker, ganha dinheiro, milho, nham, 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 nham. Flores, né? Ganha mais dinheiro que nós tudo fazendo essa live. Então, se ele já tiver o dinheiro, você pode cobrar, tá bom? Mas em tal caso, a execução do credor não pode ultrapassar as forças do que ele ganha. Se o empréstimo se reverteu em benefício do menor e se o menor obteve o empréstimo maliciosamente, fingindo ser maior, enganando os outros e por aí vai. Então, vamos observar, ele é absolutamente incapaz. Outro detalhe, quando alguém absolutamente incapaz chega
e faz um negócio jurídico, a gente tem que lembrar que esse negócio é nulo. Artigo 166, inciso 1. Quando você celebra um negócio jurídico com um menor absolutamente incapaz, e o único caso de absolutamente... Chega, assustou. O único caso de absolutamente incapaz é o menor de 16 anos, tá? Então, o que a gente marca aqui? Letra B de bonito. No contrato de mútuo, a falta de data de implemento faz presumir que a obrigação pode ser exigida após 30 dias. Até aqui, beleza. Mas nesse caso específico, o contrato é nulo. O contrato é nulo. Por quê? Artigo 166, inciso 1. Celebrar negócio jurídico com absolutamente incapaz, o negócio é nulo, tá bom? Beleza? Então, segue o bonde, se quiser dar o print nessa tela. 3, 2, 1. Questão 34. Questão 34, de boa também, né? Olha lá, 34. Chanca Vargas da Silva é casada com Antônio Hernani, cacique de New York, no regime da comunhão parcial de bens. Vocês estão vendo que eu estou grifando as questões? Pois bem, eu estou grifando as questões e eu quero que você faça a sua prova desse jeito. Você vai lendo e grifando as informações importantes, tá? Comunhão parcial de bens. Possui 2 filhos adotivos. E a adoção é parentesco civil e filho adotivo é filho. O casal adquiriu um patrimônio total de R$1 milhão, sem bens particulares. Quer dizer, eles não tinham nada que caracterizasse o bem particular ao longo do casamento. Chanca descobriu que estava com leucemia grave. Após 2 anos de tratamento e convívio com pessoas portadoras da mesma doença, vendo que não resistiria à moléstia, fez um testamento deixando a parte disponível da sua herança para a criação de uma fundação de apoio às pessoas portadoras de leucemia no DF. Diante dos fatos, marque a alternativa correta. Então, eu tenho aqui Chanca, que é casada com Antônio. Eles angariaram um patrimônio total de quanto? De R$1 milhão. Olha o nosso desenho. Se a Chanca morre, a gente vai fazer o quê? Vamos passar aqui a linha no meio. O que é do Antônio, ele vai embora. A herança da Chanca corresponde à metade dos bens, que corresponde exatamente a 500 mil. Como ela tem 2 filhos adotivos, ela tem herdeiro necessário, ela pode dispor de quantos por cento, pessoal? Ela pode dispor de 50%. 50% é a parte que a gente chama de legítima e os outros 50% é a parte que a gente chama de parte disponível. Corresponde a R$250 mil, tá? Então, diante dos fatos, assinale a alternativa correta. A questão da fundação. Eu posso fazer uma fundação deixando a fundação em testamento? Posso. Na verdade, a gente estabelece aqui, nos nossos ensinamentos, que você pode fazer uma fundação por escritura pública ou por meio de testamento. Quando a gente fala do testamento, a gente segue a regra geral. Se tem herdeiro necessário, você só pode dispor de até 50% dos seus bens, ok? Quem são os herdeiros necessários? Descendentes, ascendentes, cônjuge e companheiro. Vamos de novo. Quem são os herdeiros necessários? Descendente, ascendente, cônjuge ou companheiro, ok? E a fundação só pode ser criada para coisas fofinhas do bem. Tá lá no artigo 62 do Código Civil que eu coloquei para você. Para criar a fundação, o instituidor fará por escritura pública ou testamento a dotação de bens livres que sejam suficientes para a criação da fundação. Tudo nessa área aqui, ó, assistência social, patrimônio histórico-artístico, educação, saúde, segurança alimentar, meio ambiente, pesquisa científica, promoção da ética, cidadania e democracia. Ela pode criar essa fundação da questão da leucemia? Pode, porque está relacionada à saúde. E quem é que fiscaliza a fundação? O Ministério Público, ok? Então vamos lá. Assinale a alternativa correta. Então aqui, a parte disponível é de R$250 mil, podendo ser instituída a fundação que será fiscalizada pelo Ministério Público. Letra B, correto. Não esqueça que no direito civil,
as duas únicas modalidades de pessoas jurídicas de direito privado sem finalidade lucrativa é a associação e a fundação. Dessas duas, só a fundação é fiscalizada pelo MP. Vamos lá. Segue o bonde, dá o print na tela se quiser. 3, 2, 1. Questão 35. Finólia piaubilina, maior e capaz, resolveu curtir as férias em uma cidade da Indonésia. Organizou-se e pegou o primeiro avião com destino ao paraíso. Durante a viagem, Finólia piaubilina enviava sempre fotos e cartões postais aos amigos e familiares. Após alguns dias de descanso, veio a tragédia. Um enorme tsunami devastou o local. Muitas e muitas pessoas morreram. Não sobrou quase nada da cidade. Os amigos e familiares não receberam mais notícias. Finólia piaubilina desapareceu. Com base nas informações acima, assinale a alternativa correta. Quando aconteceu essa situação, a gente tem que lembrar do artigo 7º do Código Civil, que é um caso de morte presumida. O que é a morte presumida? É aquela morte que não tem o corpo morto. Não tá lá o corpo estendido no chão. Não tá. Então, quando não tem um corpo morto e for altamente provável a morte, a gente aplica o artigo 7º. Então, pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Pode ser declarada a morte presumida sem decretação de ausência. Por quê? Quando é que a gente vai utilizar o procedimento de declaração de ausência? Quando a pessoa estiver desaparecida. Arlindo Orlando escafedeu, sumiu, desapareceu, se picou. Ninguém sabe onde ele foi. É a pessoa que foi comprar o cigarrinho e nunca mais voltou. Não é o caso. Ela estava numa situação de perigo de vida. E quando está na situação de perigo de vida, a gente aplica a questão aqui da morte presumida. Olha lá. Se for extremamente provável a morte de quem estava em perigo de vida, ou se alguém desaparecido em campanha, guerra, não for encontrado em até 2 anos. Perceba que essa história dos 2 anos é só para o caso de guerra, tá bom? Aí, se a pessoa realmente não volta, o que você faz? Alô, Loreno Campos! Alô, Arago Sanderson! Alô, Geilza! Alô, algum juiz declara a morte dessa pessoa? Porque não vai ter como você ter a certidão de óbito, porque o corpo não está lá para ter um atestado de óbito. Então, a gente vai observar aqui que a morte presumida será requerida após esgotamento das buscas e quando o juiz dá ali a sentença, ele fixa a data provável da morte. A OAB ama essa questão. A Odara está perguntando, alguém tem a ordem real das questões? A ordem real das questões é exatamente essa daqui do simulado de vocês. Então, a gente fica aqui com a letra D de doidinho. A morte de Finólia piaubilina pode ser declarada independentemente de ausência, show de bola, mediante procedimento de justificativa de morte, devendo o juiz declarar a data provável da morte. Questão top. Fechou? Maravigold, segue o bonde. Fala pra mim aí se você tem alguma dúvida sobre esse tema. A morte presumida com declaração de ausência consta no artigo 22 a 39 do Código Civil. Beleza? Top. Questão 36. Jovelina, rosa cheirosa, casada com Carlos Pestana, no regime da comunhão parcial de bens, possui 4 filhos. Ronaldo, Luiz, Lua e Libertino. Jovelina, que demonstra maior preferência para com o filho Libertino, resolve lhe doar um veículo no valor de R$50 mil. Assim o faz. Os demais filhos e o cônjuge de Jovelina ficam indignados com o fato e procuram um advogado que lhes informa o seguinte: meu Brasil brasileiro, o pai, vou até botar eu aqui junto com a tela, o pai pode vender o carro para o filho? Sim, mas para vender, artigo 496, precisa sim do consentimento dos demais filhos e do cônjuge do pai, sob pena de se tratar de um negócio anulável no prazo de 2 anos. O pai pode doar o bem para o filho? Pode. Doar é diferente. Artigo 544.
não precisa do consentimento de ninguém. Mas aquele filho que recebeu em vida aquele bem deverá, quando da morte de seu pai, dizer no inventário: alô, Luana Campos, juíza do inventário, eu recebi de meu pai o valor X em vida. Aí a gente vai fazer o abatimento. Isso é colacionar. A não ser que aquele pai, no ato de doação, libere da colação, dizendo que aquele bem saiu da parte disponível do patrimônio dele. E é sobre isso. Roberta, o pai pode trocar o bem com o filho? Tipo, meu pai tem um carro, eu tenho um carro e a gente troca. Pode. Artigo 533. Aplicam-se as mesmas regras do contrato de compra e venda. Só que na troca não precisa de consentimento nem dos filhos, nem do cônjuge, salvo se for valores desiguais. Se o valor for desigual, aí fechou. Aí vai ter que ter o consentimento. De que pode dar uma merginha lá na frente. Então, é isso. O que a gente marca aqui? O contrato é super válido e eficaz. Apenas nós vamos ter que ter o fenômeno da colação, porque isso significa adiantamento de legítima. Ó, que bonitinho. Artigo 544. Facílima essa questão, né, Brasil? Massa. Vamos lá. 37. Placenta maricórnea da letra Pi. Gente, vocês ficam perguntando de onde eu tirei esses nomes. Todos esses nomes são nomes que já foram registrados, tá? Eu tenho uma lista de nomes que foram registrados. E é sobre. Vamos lá. Eu tenho que dar um jeito de zonear tudo, né? Ai, se eu não faço a zona, não sou eu. Vamos lá. Placenta maricórnea, da letra Pi, celebrou um contrato de corretagem com Rômulo Remido Rodó. O objeto do contrato foi a realização da venda do apartamento de propriedade de Placenta, localizado em Maia de Boa Viagem, e a moça na tarde de um domingo azul, lá em Recife. Para tal função, Placenta consignou que a remuneração pela corretagem seria 15% sobre a venda do bem. No final das contas, mesmo com o trabalho diligente de Rômulo Remido Rodó, após 2 meses de vigência do contrato de corretagem, Placenta, em uma conversa informal no churrasco do pessoal do Colégio Marista, acabou celebrando o contrato de compra e venda com Simplício Simplório da Simplicidade Simples, seu colega. Visto que a venda ocorreu sem participação de Rômulo, não houve pagamento da taxa de corretagem. Rômulo procura um advogado puto da vida para ter ciência dos seus direitos. A informação correta a ser dada é: cuidado com essa história de contrato de corretagem. Você deve o valor pro corretor quando você faz a venda fora da atividade da corretagem? Depende. Você só vai ficar devendo o valor se você tiver assinado com aquele corretor um contrato de corretagem exclusiva. E tem que ser escrito. Você fixa uma cláusula de exclusividade e faz de forma o quê? O quê? Escrita. Então, olha o que a gente tem aqui, ó. Iniciado e concluído, artigo 726, o negócio diretamente entre as partes, nenhuma remuneração será devida ao corretor. Nenhuma remuneração será devida ao corretor. Mas se por escrito for ajustada a corretagem com exclusividade, terá o corretor direito à remuneração integral, ainda que realizado o negócio sem sua mediação, salvo se comprovada sua inércia ou ociosidade. Então, nesse caso aqui, ele vai observar que se tiver sido por escrito a cláusula de exclusividade, aí cai na prova sim. A menina contratou o corretor e verbal, mas na presença de testemunhas, fixou a cláusula de exclusividade. Deve? Não, não deve. Ai, menino, você vai me arranhar. Não, não deve. Por que não deve? Não deve porque não foi por escrito, ok? Vamos voltar lá, então. Então, aqui, nessa questão, a gente tem a letra
C de carinhoso. Somente terá direito à remuneração de seu trabalho se houver cláusula de exclusividade que, por sua vez, somente terá eficácia se for por escrito, tá? Essa questão aqui é bem interessante, já foi cobrada algumas vezes no exame de ordem. Show de bola? Maravigold. Questão 38, que é a minha última questão. Questão 38. Vivelinda Cabrita e seu marido, o hóspede... Menino, você vai quebrar a cortina, sai daí. Fred, gente. Ei, Fred, sai daí agora. Oh, meu Deus. Vamos lá. Vivelinda Cabrita e seu marido, o Hósteles Filho, resolveram fazer uma viagem de carro para o litoral baiano. Após algumas horas de viagem, o Hósteles perde o controle do carro e capota. Vivelinda, nem eu tô sabendo mais. Vivelinda fica extremamente ferida, com dificuldade de respiração e aparente hemorragia interna. Com a chegada do socorro, verifica-se que não há unidade pública hospitalar na cidade mais próxima. Somente uma clínica particular de propriedade do médico Tadeu Tospericagerja, em homenagem à seleção do Tri. Tostão, Pelé, Rivelino, Carlos Alberto, Gerson e Jairzinho. Encaminhada para a clínica, o doutor Tadeu exige um valor extremamente alto para salvar Vivelinda. Se você errar essa questão, eu mato você. Eu pego a sua cara e esfrego no chapisco. Valor acima da média normal de atendimento para tal enfermidade. O Hósteles prontamente arcou com os gastos exigidos, óbvio, porque ele quer salvar a amada dele. Após o tratamento e recuperação de Vivelinda, o casal procurou um advogado que lhes afirma o seguinte. A gente tem aqui a incidência do artigo 156. Você não pode confundir estado de perigo com lesão. Por quê? Porque no estado de perigo ou na lesão, alguém paga muito, muito caro. No estado de perigo, alguém paga muito caro para salvamento da vida. E na lesão, alguém paga muito, muito caro por inexperiência ou qualquer necessidade outra que não seja a questão do salvamento, tá? Então, olha lá. O negócio aqui é o quê? E lembre-se que tanto o estado de perigo quanto a lesão são causas de negócio jurídico anulável, tá lá no artigo 171. Então, qual que a gente marca aqui? Letra D. O acordo firmado pelo médico, com o médico pode ser anulado pela alegação de estado de perigo no prazo decadencial de 4 anos. Cuidado, porque quando a gente tem as causas do 171 envolvendo anulabilidade, o prazo é realmente decadencial de 4 anos. Só para a gente recordar, quais são os casos de anulabilidade? Negócio jurídico celebrado com relativamente incapaz, negócio jurídico celebrado mediante erro, dolo, coação, lesão, estado de perigo e fraude contra credores. E é isso, Brasil! Uma semana da sua aprovação na primeira fase. Estamos juntos! Ei, como diz a nossa rainha Xuxa, tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Me dar toda a coragem que puder, que não me falte forças para lutar. Amo vocês, beijo no coração, segue aí com a correção dos demais professores. Tô lá no Instagram, @prof. Roberta Queiroz, e aqui no YouTube, Direito Como Nunca Se Viu. Corre lá no meu canal e assiste aí, ó, as edições anteriores do Roberta de Neve, as 7 questões. 6 questões agora. Beijo, tchau!